Se trata de estrutura e de formação de palavras, nós vamos falar acerca de como as palavras são construídas e como elas são formadas. Ou seja, quando você vai estudar um conteúdo ligado a essa parte inicial, isso é a parte inicial da morfologia, tá? Temos aí a morfologia, que é o emprego das classes de palavras, mas as palavras, elas não surgem do nada, tipo, elas surgiram do além? Claro que não. Existem algumas construções que validam as palavras, de onde elas vêm, de onde elas surgiram. Por isso que a gente estuda a parte estrutural, que é a estrutura das palavras, e a formação delas. Nós temos palavras que são originárias, primitivas, mas muitas palavras, uma maioria, são formadas por outras palavras, são derivadas de outras, ou você vai juntando ali uma com a outra e forma palavras também. E esse processo ele é importante que você entenda, porque muitos conceitos ligados à parte de estrutura de palavras e formação de palavras, muitos desses conceitos você acaba usando, por exemplo, na parte de flexão verbal e nominal, na parte de concordância verbal e nominal. Então, toda a parte de construção das palavras vai determinar muitas regras para frente. Muitos assuntos que você aprende na parte de morfologia mesmo, que são as 10 classes, e a parte da sintaxe, muitas regrinhas têm como fundamento toda a parte estrutural. Muitas vezes não é de forma direta, mas você tem que conhecer um pouquinho essa forma prévia para poder entender a parte daí da sintaxe, por exemplo. Então, é importante que você entenda como é que se constroem as palavras, de onde elas vêm e como elas surgem. Começando agora, então, com a parte de estrutura de palavras. Então, pense comigo. Uma palavra, ela tem uma base, tá? Toda palavra tem uma base, alguma coisa que a estruture. Vou dar um exemplo mais simples. Por exemplo, se você vai construir uma casa, tá? Você vai ter que ter aquela fundação, né? Aquela base, para que dali você construa e vá aumentando a casa conforme você precise. E a parte das palavras também é assim. Quando eu falo em estrutura, toda palavra tem que ter uma base que a estruture. Eu não posso começar a fazer um monte de palavras aleatórias de qualquer jeito. Sempre tem uma regrinha. Parece que não, mas são convenções mesmo de escrita. Então, tudo vem ligado a convenções, a regrinhas que foram, milhares de anos já determinadas, e nós vamos seguindo a partir disso. O português, por exemplo, é uma língua que tem como base o latim. Então, conceitos do latim, a base estrutural do português vem toda do latim. Por isso que você vai ter aí a língua portuguesa parecida com o espanhol, com o italiano, porque também são línguas latinas, que elas são derivadas do latim. Então, para a gente iniciar, agora para nós iniciarmos, eu vou colocar aqui na tela a parte então de estrutura. Veja só, primeiro ponto importante aqui na tela. As palavras, elas possuem sempre um radical, tá? Este radical aqui é o elemento básico, a base de uma palavra. E a partir dela você pode formar outras. Por exemplo, aqui nós temos o radical cert, aqui, que a partir dele eu posso formar aqui a palavra certo, certeza, incerteza. Então, veja que esse radical aqui, ele se repete. Eu vou variando aqui as outras estruturas, que a gente chama de desinências, que a partir delas nós vamos formar outras palavras. Outro exemplo, a palavra pedra, pedrada, empedrar. Veja que esse radical pedre aqui, ele se repete. Então, o radical é aquela parte básica, tá? A parte que sustenta uma palavra, isso é radical. Então, comigo aqui, as palavras possuem radicais e o radical, ele vai ser sempre aquela parte mais fixa, digamos, de uma palavra. É a parte estrutural, a parte fixa dela. Então, a palavra possui o radical. Junto a esse radical, você vai acrescentando alguns elementos, que podem ser as desinências ou também os afixos. Olha na tela comigo. Aqui temos exemplos dos afixos. O que são afixos, tá? Os afixos são elementos que você agrega um radical, então eles são agregados a um radical, e nós podemos ter dois tipos de afixos, que são os prefixos, quando você coloca antes do radical,
ou os sufixos quando você coloca depois do radical. Exemplo aqui, ó, feliz, infeliz, descrer, bisneto, refazer. Veja que esses termos aqui destacados, todos são o quê? Prefixos. Agora, sufixos. Beleza, pedrada, amor, cheiroso, casinha, laranjal, cozinheiro. São todos sufixos. Então, esses elementos aqui, eles vão sempre ser usados como elementos secundários. E outra, marque aqui, ó. São termos que não têm vida autônoma. Como assim? Para mim, agora aqui, ó. Por exemplo, se eu for pegar para você uma palavra, a palavra infeliz. Esse in sozinho não diz nada. Então, esse in, ele é um prefixo e eu vou juntar essa palavra e não vai ter significado nenhum. Sozinha a palavra in, ó, não tem nenhum significado sozinha. Então, um prefixo ou um sufixo são elementos que são ligados a um radical, a um termo que já existe, mas eles não têm vida autônoma, ou seja, eles não podem sozinhos formar um significado. Por que eu digo isso? Quando você vai aprender lá na parte de hífen, sabe novo acordo, que nós temos aí algumas mudanças? Claro, o novo acordo, temos lá a regra de emprego de hífen. E o hífen, ele é uma das regras mais importantes que nós tivemos muitas mudanças, foi o quê? O emprego de hífen com prefixos. Então, quando você tem, por exemplo, prefixos, o prefixo termina com uma vogal A e a palavra seguinte com a mesma vogal. O que você faz? Coloca um hífen para separar. Então, nós temos alguns tipos de regras. Olha o exemplo aqui no quadro comigo. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar a palavra, vou dar um exemplo para você aqui, ó. A palavra autorretrato, tá? Com o novo acordo, o que aconteceu? Para você ter uma ideia de como é importante que você entenda o conceito de prefixo ou sufixo. Autorretrato. Autorretrato é assim. Quando a palavra termina com vogal e começa com R ou S, o que acontece? Agora a gente dobra esse R aqui, ou se fosse mini saia, por exemplo, dobra o S. Então, você junta, dobra o S. Agora, olha essa palavra aqui, ó. Se eu pegar a palavra guarda-roupa, tá? Guarda-roupa é isso daqui, ó. Se eu for seguir a mesma lógica, você faria o quê? Iria juntar com R aqui. Só que autorretrato é um prefixo, tá? A palavra auto sozinha não se garante e aqui é um prefixo. Muito bem. A palavra guarda e a palavra roupa, as duas já existem. Guarda é o verbo guardar e roupa é um substantivo. Então, neste caso aqui, nós não vamos colocar e dobrar o R. Aqui só vou colocar o hífen, somente aqui, porque eu não tenho prefixo. Então, as regras de colocação, não, as regras de emprego de hífen estão ligadas aos prefixos. Veja como é importante que você entenda essa dinâmica aqui. Ou seja, se você não entende que prefixo é um termo de unidade autônoma, você fica refém dessa regrinha aqui. Muito bem, continuando, vai à tela comigo agora. Vogal temática. A vogal temática, ela sempre vai ser uma vogal, lógico, né? O nome dela é vogal temática aqui. Ela se junta ao radical. E aqui nós vamos ter uma vogal se junta ao radical para que ele receba as desinências. Como assim, ó? Cozinhar. Então, nós temos o radical cozin, que vai até o H, e a vogal temática é essa palavra, letrinha A aqui. E a vogal, ela pode ser nominal, né? Nós temos aqui, ó, as vogais A, E, O, que elas são sempre jogadas ali numa palavra. Por exemplo, bolo, aqui, ó, ponte, folha, tá? A vogal temática fica sempre no final da palavra. Temos também a vogal aqui, claro, perceba que nós temos aqui 3 exemplos, tá? Mas e as outras? Veja comigo agora aqui, ó. Nós temos ainda a possibilidade de serem tônicas, tá? Mas olha só, o que nós temos aqui, ó? Táxi, bônus, café, cajá e cipó. Então, nós temos o radical formado por todas as letras. É assim. Para que nós tenhamos vogal temática, ela tem que ser o quê? Átona. O que é átona? Não pode ser a mais forte, nem ter um significado muito grande na palavra. Então, por exemplo, bolo, ponte e folha. Veja aqui, por que elas são átonas? Porque a vogal mais forte é esse daqui, ó, bolo.
ponte, folha. Então, essas daqui são átonas. Agora, nessas daqui, veja, táxi, elas são tônicas, porque elas são mais fortes. Bônus, café, cajá. Então, radical é tudo isso daqui, tá? Não é só a vogal temática ali, não. Temos ainda as vogais temáticas verbais, e aqui você vai ter muito ligado a ideia de conjugação verbal, que são A e I. Por exemplo, estudar, perceber e partir. Quando termina com ar, você vai ter verbos da primeira conjugação, termina com er, verbos da segunda conjugação, termina com ir, verbos da terceira conjugação aqui, tá? E, claro, quando nós temos uma conjugação de verbo, nós vamos ter uma vogal temática aqui, ó. Estudar, estudamos, percebemos, partimos. Então, essa é a ideia básica aqui. Também temos nomes derivados de verbos, por exemplo, casar, casamento, se mantém a vogal temática aqui. Salvar, salvação, se mantém a vogal temática. Tudo bem? Então, para mim aqui um pouquinho. A vogal temática ela é importante, lógico, porque ela vai construir uma unidade de significado aqui. Nós temos aí vários tipos de vogais temáticas. O importante é que você entenda o seguinte, entenda que quando você trabalha com uma vogal temática, ela vai ser agregada ao radical para que você tenha um significado, tudo bem? Claro, sugiro que você leia com calma o material, entenda com calma como é que se forma isso. Tem uma teoria, porque você vai ter várias regrinhas e exceções ali. Mas a base é essa, a vogal temática, ela se junta ao radical para que você forme um significado. Por exemplo, bolo. Se eu terminasse com a palavra L, bol, tá? E daí? Bolô, então com esse B-O-L, que é o radical, mais o, eu formo uma unidade de significado ali. Aí temos também o seguinte, radical, vogal temática e as desinências. Temos sim. Vá comigo à tela agora. As desinências, elas são o quê? O que marcam as flexões das palavras, tá? Então, as desinências vão determinar as flexões. Aí temos o seguinte, desinências nominais aqui, elas designam, por exemplo, o gênero das palavras, masculino ou feminino, e o número, que é singular ou plural. Aí, exemplo aqui, né? Temos aqui a palavra menino, que pode ser menina, carros. Então, veja aqui, essas desinências nominais aqui, ó, elas vão determinar as flexões. Agora, temos também as desinências verbais também aqui, que elas se unem também para formar o quê? As flexões de número. Número sempre é singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, passado e futuro. Então, veja, para mim agora aqui, quer dizer que a flexão, a desinência verbal faz tudo isso? Faz. A desinência verbal, ela dá para você condições de você perceber se o verbo está no indicativo, subjuntivo, imperativo, se é presente, passado ou futuro, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, se é singular ou plural. Tudo isso só a desinência verbal. Então, os verbos, por exemplo, possuem o radical e você vai ter ali as desinências que vão determinar tudo isso do verbo. São as desinências que marcam isso. No português, você vai ter isso muito marcado. Tá? Então, tem que ficar atento a isso daqui. Vai para a tela de novo aqui. Exemplo para você perceber aqui melhor, ó. Desinências modo temporais. E, claro, temos as desinências aqui, número pessoais, que é singular ou plural, e as desinências modo temporais, que é indicativo, subjuntivo, imperativo, presente, pretérito ou futuro, tá? Exemplos aqui, ó. Por exemplo, falo. Quando eu coloco a palavra falo, aqui eu tenho radical. E essa palavrinha o, ela vai mostrar que eu tenho um verbo na primeira pessoa do singular, que está no presente do indicativo. Para mim agora aqui então, o que você percebe? Um verbo sozinho ali, ele mostra a você tudo isso, tá? Ele te dá toda essa noção ali para que você entenda que nós temos ali uma construção
E esse finalzinho das palavras, nós chamamos a elas de desinências, elas determinam a flexão que você tem ali das palavras. Então, a dica em relação à parte estrutural, entenda muito bem o que são as desinências e saiba identificá-las. Por quê? As desinências vão determinar a flexão nominal e a flexão verbal, e essa flexão ela é determinada pela concordância nominal e concordância verbal. Perceba que é tudo interligado, então. Desinência, verbal e nominal, flexão, verbal e nominal, concordância, verbal e nominal. Tudo bem? Então, essa primeira parte aqui é a parte de estrutura. Entenda basicamente isso, que nós temos aí uma parte fixa, que é o radical, e dessa matéria, o mais importante é você entender que as palavras possuem desinências que determinam as flexões, tanto nominal quanto verbal. Agora, continuando, temos aí a parte de formação das palavras. Como assim? A formação das palavras, ela se dá de duas maneiras, ou por uma derivação, ou por uma composição. A derivação é assim, o próprio nome já fala, né? De uma palavra você pode formar outras. Então, a derivação é assim, eu tenho uma palavrinha e daquela palavra eu consigo formar outras palavras, isso é uma derivação. Já a composição é quando você pega palavras que existem, junta aquelas palavras e forma outra. Então, isso é uma ideia de composição. Para isso, temos algumas regras, com certeza. Então, vá à tela comigo agora, veja só. Então, nesse processo de formação de palavras, veja comigo, vou só fazer o seguinte, fazer uma recordação aqui para que você entenda que as palavras podem ter o seguinte, elas podem ser simples, tá? Quando tem apenas um radical aqui, ó. Pode ser uma palavra composta quando ela tem mais de um radical. Pode ser primitiva quando ela não se formou a partir de outra. E derivada quando ela se formou a partir de outra. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, beija-flor. A palavra beijar, a palavra flor. Então, eu tenho dois radicais. Agora, florista, tem só um radical. Primitiva, da palavra pedra, eu posso derivar outras, pedreira. Por isso que nós temos esses dois processos básicos, que é a derivação e a composição aqui. Então, agora comigo. Começando pela parte da derivação. Então, o próprio nome já fala assim, a derivação é aquele processo formado que você tem uma palavra e de uma palavra você vai formando outras. Como é que eu faço isso? Aqui entram os afixos. Então, no processo de derivação, você vai ter os prefixos, são colocados antes, por isso é prefixo, e temos os sufixos colocados depois da palavra. Por isso que no processo de derivação, você tem que saber identificar o que são esses afixos, ou seja, prefixos e sufixos. Então, são esses elementos que vão contribuir para que você tenha uma derivação. Para a tela comigo agora, veja só. Primeiro ponto importante aqui, ó. Derivação prefixal ou prefixação. Ou seja, nesse caso, você vai ter o acréscimo de um prefixo à palavra que já existe. Exemplo aqui, ó. Crer, descrer, ler, reler, capaz, incapaz. Então, aqui nós temos prefixos que são acrescentados e formam outras palavras aqui. Veja, a palavra ler tem um significado, reler já tem outro. Então, quer dizer que eu formo outras palavras que têm, ó, o seu significado alterado. Temos ainda a derivação sufixal ou sufixação. Se a derivação prefixal é um prefixo, na sufixal você vai ter o acréscimo de um sufixo aqui. E da mesma forma você vai ter uma alteração, que pode ser de significado ou mudança de classe gramatical aqui. Então, por exemplo, alfabetização. Nós temos aqui o verbo alfabetizar, que deste verbo eu posso fazer o substantivo alfabetização. Então, veja, nós temos uma palavra que ela não mudou o significado, porque ela tem a ação de alfabetizar, mas veja, aqui eu tenho um verbo
e agora aqui eu tenho um substantivo. Então, essa é a minha leitura aqui. Então, nessa derivação aqui, você vai acrescentar um sufixo para formar outra palavra. E aí podemos ter uma derivação sufixal que pode ser nominal. Por exemplo, de papel eu formo papelaria, riso eu formo risonho. Pode ser verbal também. De atual eu posso formar atualizar. Adverbial de feliz eu posso fazer felizmente. Então aqui é bem comum, né? Para mim agora aqui. É muito comum você ter palavras que são derivadas de outras. Isso é bem comum. Imagine, nós não podemos ter uma palavra diferente da outra. Então a ideia é que você tenha palavras que são formadas a partir desses elementos aqui. Agora para a tela. Temos aqui um exemplo de derivação agora parassintética ou parassíntese. Então, observaçãozinha aqui, ó. Nós podemos ter no português, ao mesmo tempo, a derivação, que ela pode ser ao mesmo tempo, tá? Prefixal e sufixal, ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui, ó. A palavra infelizmente. Então, essa palavra aqui, ela possui o prefixo in e o sufixo mente. Mas, detalhe, veja que eu posso formar essa palavra aqui, ó, eu posso desmembrá-la. E posso fazer isso daqui, ó, posso colocar infeliz, eu teria só uma derivação prefixal, ou poderia escrever felizmente. Aí eu teria uma derivação sufixal. Então, quando eu tenho uma palavra que ela é formada por derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, quer dizer que é uma palavra que ela pode tanto se desmembrar que não tem problema. Agora, na parassíntese ou parassintética, esse acréscimo simultâneo ele não pode ser mais desfeito. Por exemplo, da palavra triste, eu posso fazer a palavra entristecer. Da palavra mudo, emudecer. Da palavra alma, desalmado. Então, veja comigo aqui, ó. Entristecer, eu tenho emudecer, eu tenho des e tenho ado. Então, como assim? Tente fazer a mesma coisa. Aqui eu consegui fazer infeliz e depois felizmente. Agora, tem que colocar a palavra agora aqui, ó, entrister ou tristecer, veja, não tem como. Não tem como eu fazer o que eu fiz naquela palavra abaixo ali. Então, a ideia é assim, na derivação parassintética, você tem um acréscimo simultâneo que não pode ser desfeito, tá? Não tem como tirar um ou outro. Já na derivação prefixal e sufixal, eu consigo desmembrar e fazer ou só prefixal ou só sufixal. Então, essa é a diferença básica, porque, teoricamente, aqui você coloca prefixo, sufixo e aqui também. Mas a diferença básica é nessa ideia de você não poder mais tirar nenhum deles, tá? Então, essa é a minha derivação. Temos ainda a derivação regressiva. Aqui existe uma perda de algum tipo de letra. A gente chama isso de redução aqui, tá? Por exemplo, comprar. Então, você forma a palavra a compra, ó. Comprar aqui é o meu verbo e a palavra a compra agora eu tenho um artigo e tenho um substantivo. Beijar é verbo, o beijo, o artigo, beijo, substantivo. Então, para mim agora aqui, quando você tem uma palavra que é, por exemplo, nesse caso você tem verbos e do verbo você vai derivar outra palavra. Nesse caso, a redução é nesse sentido. Veja que você tem que comprar, compra. Você tira uma letra, mas muda ali a ideia de que eu tinha um verbo, agora eu tenho um substantivo. Isso é a derivação regressiva. Muito bem. Tela de novo. Temos aqui a derivação imprópria. Opa, como assim? A derivação imprópria é quando você tem uma palavra que ela não tem nenhum tipo de alteração aqui, mas ela muda de classe gramatical. Por exemplo, aqui, ó, veja, os bons serão contemplados. Nessa frase, a palavra bons já não é mais adjetivo, agora é um substantivo.
Aquele garoto alcançou um feito. Então, antes eu tinha um particípio que virou o quê? Um substantivo. O andar de Roberta, isso aqui é um infinitivo que virou um substantivo. O badalar, a mesma coisa. O funcionário fantasma, veja, a palavra fantasma aqui agora é um adjetivo. O menino prodígio, agora prodígio, virou um adjetivo. Ainda temos falei baixo. Baixo agora é um advérbio, não mais um adjetivo. Não entendo o porquê. A palavra porquê, que é uma conjunção, agora virou um substantivo. E veja, artigo aqui antes. Aí nós temos, aquele coronel é um Caxias. Então, veja, Caxias aqui agora não é mais um nome de um lugar, agora é um substantivo comum. Então, para mim agora aqui, você tem sim muitas palavras que são derivadas de outras e aqui, cuidado, é uma característica que nós temos do português, de termos palavras que elas mudam de classe sem ter nenhuma alteração visual. Mas isso você olha o quê? Pela posição em que a palavra está numa frase. E temos aí para fechar a nossa composição. Olha comigo a tela. A composição pode ser feita por justaposição. Você só faz o quê? Você junta duas ou mais palavras ou radicais e, ó, não ocorre alteração. Por exemplo, passatempo, passatempo. Quinta-feira, quinta-feira. Girassol, girassol. Couve-flor. Veja que não tem nada de mudança aqui acerca de alteração fonética, a gente só juntou. Atenção, tá? Girassol, por exemplo, tem que ter esse S, porque se eu não colocar, ficaria assim, ó, girasol, tá? O som ficaria com som de Z. Então, por isso que você tem esse acréscimo do S aqui. Mas é uma convenção da língua também. Aí temos agora a aglutinação. A aglutinação é o contrário. Sempre vai haver a supressão de algum elemento fonético. Então, por exemplo, embora é a junção de em boa hora. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Fidalgo, filho de algo. Hidrelétrico, hidro mais elétrico. Planalto, plano alto. Então, veja que nesse caso aqui, para ir um pouquinho agora aqui, você tem um tipo de construção em que as palavras se juntam e elas perdem, sim, algum tipo de construção ali. Agora, outro elemento que é a redução. Veja comigo. Na redução, o que acontece? Nós temos palavras que elas possuem uma forma desenvolvida e uma reduzida. Então, por exemplo, alto. Eu posso usar a palavra alto quando eu quiser falar automóvel, não tem problema nenhum. Cine, por cinema. Micro, por microcomputador. Mas aqui são convenções, tá? Então, para mim agora aqui, redução é assim. Você tem palavras que elas mudam um pouquinho, mas elas não sofrem alteração fonética. É como se fosse assim, em vez de colocar automóvel, alto. Então, mas isso é muito mais ligado à parte de fala, de convenção que nós temos aí. E para fechar, temos aqui o hibridismo, tá? Para mim agora aqui, o que é o hibridismo? Quando você pega dois elementos de línguas diferentes para formar uma palavra. Então, por exemplo, a palavra automóvel, auto, é um termo que vem do grego, móvel vem do latim. Então, isso é hibridismo, quando você junta as palavras de línguas diferentes, tudo bem? Então, para mim agora aqui, o que você vai entender agora aqui? Temos regras e muitas regras, porque as palavras não acontecem do nada, elas não surgem do além, existem regras para que elas existam. Então, da parte de estrutura de palavras, o que você vai guardar? Guarde lá aquela ideia de que nós temos um radical, que é a base, mas nós temos desinências. E as desinências vão garantir a flexão das palavras. Aí você tem desinência nominal e verbal, flexão nominal e verbal e concordância nominal e verbal. Tudo está interligado. Na parte de formação de palavras, entenda que as palavras podem, aqui destaque especialmente para que de uma palavra eu posso formar outra, por exemplo, rápido, rapidamente. Então, rápido, adjetivo, rapidamente, advérbio. Isso pode acontecer. Especialmente entenda aquela parte da derivação imprópria, quando são palavras que elas mudam de classe por causa do lugar em que elas estão. Depende da relação que é construída ali na frase. Então,
Então, isso é bem importante que você entenda para que você saiba que esses conteúdos, eles acabam sendo subentendidos ou estão, assim, implícitos em outros conteúdos. Porque tudo que se trata de morfologia e de sintaxe tem a ver com palavras. E as palavras têm que ter uma estrutura e têm que ter uma formação. Então, fechamos aqui essa parte, que é a parte básica do português, da parte de palavras, que é a parte de estrutura e formação de palavras.